noite. Que a tua igreja possa compreender que esta guerra que estamos travando, Senhor, ela é uma guerra que só terminará no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, Deus. Mas nós entendemos, ó Senhor, que temos que batalhar, temos que trabalhar, temos que lutar até a tua volta, Senhor, e que nós tenhamos estratégias, que nessa noite a tua palavra nos direcione, nos ensine quais são as estratégias, ó Deus, para anular as ações do nosso inimigo. Eu te peço misericórdia, faça-me lembrar de tudo, no nome de Jesus, amém. Tome assento, irmãos. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Amados, nós estamos trabalhando esse mês com uma série que eu intitulei como Guerra. Guerra. É uma guerra diferenciada, né? Na primeira mensagem que foi ministrada aqui na primeira semana de fevereiro, nós vimos quem é o nosso inimigo. E foi deixado bem claro que no mundo espiritual, o nosso inimigo é o próprio Satanás, o diabo. Também nós aprendemos que no mundo físico, o nosso inimigo somos nós mesmos. Como é isso? Eu acredito que o pastor na ocasião ministrou, e ele falou que dentro do mundo físico sou eu. Por quê? Porque a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que eu preciso mortificar a carne. Ou seja, não permitir que a carne venha sobressair sobre o espírito. Os desejos da carne, ela é um grande inimigo nosso. Se nós não mortificarmos a nossa carne, os nossos desejos, não é só desejos sexuais, não. É desejo de tantas coisas, nós vamos perder a guerra. Então, no mundo espiritual, Satanás. No mundo físico, sou eu mesmo. Agora, nós aprendemos também na primeira mensagem que toda batalha espiritual, ela se inicia aqui, na nossa mente. Sim, na nossa mente. Os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, muitas coisas que nós lemos, que nós escutamos, que vai para a mente, e se nós não tomarmos cuidado com a nossa mente, essa batalha será perdida. É por isso que nós precisamos cuidar muito naquilo que vemos, naquilo que escutamos, porque a nossa mente pode lutar contra nós, e aqui, na nossa mente, aqui inicia toda a batalha. Eu ouvi de um pastor dessa igreja, pastor, que já não está conosco. Eu saí da igreja porque o Senhor tirou o meu cargo. Aí eu fiquei assim pensando, cargo? Como é que um crente é crente em cargo? E ele ficou matutando aquilo com o coração partido. Tirou o cargo dele e foi embora da igreja. Aí você fica imaginando, o que é isto? Não deu vazão ao espírito, deu vazão aos seus desejos na mente. Ficou aquilo remoendo, então foi embora. Você está entendendo? Todas essas coisas são as batalhas que nós temos na mente. Precisamos tomar muito cuidado. Na segunda mensagem, que foi a semana passada, nós falamos que a família, ela é uma das instituições mais visada pelo nosso inimigo. Por quê? Pois ele sabe que a família, ela é a base da igreja. Então, se ele destruir a sua família, ele destrói a igreja. Se ele conseguir destruir, o futuro da igreja ficará o quê? Comprometido, porque a igreja é feita de famílias, não é? O que nós estamos vendo hoje? Separações, assim, a rodo. Hoje, casar 2, 3 vezes é uma coisa tão natural, né? Aí, seu primeiro casamento, você tem um filho. No segundo casamento, você tem mais filho. Imagine como é que fica isso. Imagina. Você tem que pagar pensão, você tem que ver os filhos. Os filhos nunca mais vão ser os mesmos. É difícil. Mas tudo isso, quando você não conhece a Jesus, é uma coisa, né? Eu entendo perfeitamente quando a gente não tem entendimento da palavra, isto pode ocorrer, mas quando você conhece a palavra de Deus, irmão, você perdoa, você se reconcilia, você pede perdão, você conversa com a esposa, você conversa com o marido, você conversa com os filhos. Por quê? Porque você tem entendimento que o diabo está trabalhando para tentar destruir a sua família. Muito bem, hoje, nós vamos falar de como nós podemos anular as ações do inimigo nesta guerra do nosso dia a dia. Existem armas que a Bíblia nos diz e que nós podemos anular
a ação do inimigo, não é? Olha só Efésios 4, que nós lemos, o versículo 25, 26 e 27. Bota lá. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Repita comigo o último versículo. Põe o último versículo aí. 1, 2, 3. Não deis lugar ao diabo. Muito bem. Vamos entender as estratégias de atuação do inimigo nesta guerra. Existem 2 erros que eu considero primordiais para que o nosso inimigo ele nos atinja. Primeiro dele, nós perdemos a guerra, começamos a perder quando nós começamos a valorizar as ações do diabo. Como é que é valorizar as ações do diabo? Sabe como é que você valoriza? É quando você se conforma com aquilo que está acontecendo no mundo. É assim mesmo. Isso aí não tem jeito. Como é que é, irmão? Não tem jeito? Então o diabo vai fazer acontecer e você vai falar, não tem jeito? Quem falou para você que não tem jeito? Jesus veio para dar jeito. Agora, se eu me conformar e valorizar, não, adultério hoje é normal, a fornicação, moço com moça hoje namorando, ir para a cama hoje é natural. Natural? Não, a Bíblia diz que isso é pecado. Então é quando você valoriza. Não, isso é normal, pastor. Normal não. Não é normal. Isso é pecado. Valorizar as ações do diabo é isto. É quando você fala, não ligo não, eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? O que você vai fazer? Você vai colocar o joelho no chão e vai orar a Deus para Deus ter misericórdia. Você não pode ter uma pessoa na sua família, você não pode ter uma pessoa que você conhece, que você ama, e você está vendo a pessoa indo para o inferno, se afundando, e você fala, não tem jeito. Quem disse para você que não tem jeito, irmão? Jeito existe. Jesus veio, morreu na cruz para que nós tivéssemos jeito. Nós temos aqui no nosso meio pessoas que bebiam todas, pessoas que eram fornicário, adúltero, pessoas que, quem sabe, até roubavam, mas hoje foram transformados e mudados pelo poder de Deus. Então há jeito. Eu não posso valorizar as ações do diabo. Você está entendendo isso? Em nome de Jesus. Não valorize. Que mais, pastor? Que mais? É se envolver com aquilo que é satânico. Agora, por exemplo, vai ter uma festa satânica, que é o carnaval. Carnaval significa a festa da carne. Se eu falei aqui no início, né, que na primeira mensagem nós aprendemos que precisamos cuidar, que nós temos uma grande guerra no mundo físico, que é o meu eu, a minha carne. Por que eu vou participar do carnaval? Por que eu vou ligar a televisão e ficar vendo a Sapucaí? Vou ficar vendo lá em São Paulo. Irmão, foge disso em nome de Jesus. Não é? Por que eu vou de verdade participar da festa do Cosme e Damião? Não, de forma nenhuma. Por que eu vou colocar dentro da minha casa imagens simbolizando coisas do inimigo? Eu já contei aqui que eu fui orar por uma pessoa endemoniada, eu e meu irmão, e ficamos meio-dia. E aí o diabo entrava e saía, e nós ficamos ali sem saber o que fazer. Tínhamos feito jejum durante a semana toda, fomos num sábado. Jejum, chegamos lá, vamos chegar lá. Aí descobrimos, meu irmão, Deus revelou para ele, que existia algo atrás do sofá. Quando ele tira, tinha lá uma imagem do Buda, desse tamanho assim. Quando nós pegamos aquilo, o diabo se levantou gritando, e nós tiramos e expulsamos o diabo, nunca mais voltou naquela vida. O que você tem dentro da sua casa? Qual o presente que você ganhou e que você olha para aquilo e fala, isso aqui não é de Deus, não. Você está entendendo? Essas coisas faz com que a tua... Como é que chama aquela festa americana que as pessoas vão pedir bala na porta da gente? Como é que chama aquilo? Isso, Halloween. Halloween. É outra coisa, que tem crente que participa de Halloween. Isso é uma festa satânica. O ano passado, lá no condomínio,
armaram uma festa para o Halloween que eu nunca tinha visto na minha vida. Tem alguém que mora lá naquele condomínio? Mas, irmão, pensa numa festa. Nós passávamos assim de carro, falamos, meu Deus, o que vai ter aqui hoje? Até tem uma menininha que é vizinha da gente, uma coisinha linda, ela estava vestida de bruxinha. Lá, a porta da casa, e já ia sair para poder pedir. Eles pedem bala, né? É isso, né? Tá bom. Aí eu, crente, vai para a igreja, né? Vim para a igreja, festa de Halloween. Irmão, naquele dia, isso quem contou foi a mãe da menininha, tá? Para mim. Quem estava comigo na Caixa Econômica aquele dia? Eu e o pastor José Alves. Estava essa senhora, ela trabalha na Caixa. E eu fui com o pastor José Alves lá, e comecei a conversar com ela, ela falou assim, seu Ismael, o senhor não sabe o que aconteceu. Não teve festa. Por quê? Deu um vento, deu uma chuva, que mesa, cadeira foram parar lá na avenida. Não teve nada, acabou com tudo, tiveram o maior prejuízo, tudo que tinha de bala doce sumiu. A tempestade, eu falei assim, isso é a oração dos santos. Você está entendendo? E tem crente que se envolve com isso. Pastor, será que tem? Irmão, eu não vou mandar você levantar a mão para você não passar vergonha. Mas tem pai e mãe aqui que vestiu o filhinho e falou, pode ir lá junto com seus amiguinhos. Isto é dar o quê? Você dá munição para o seu inimigo. Mas eu estou hoje, o tema é anulando as ações do inimigo, e eu vou dar bala para o inimigo? Bala no sentido de, eu vou dar condições para que o inimigo possa atuar? Muito bem. Olha só o que diz o texto do capítulo 4, versículo 27. Eu vou ler numa outra versão. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Vamos entender essa coisa aqui de não deem lugar ao diabo. A expressão não deem lugar ao diabo refere-se a um lugar, a uma localidade, um pedaço de espaço, pedaço de terra, no aspecto físico dizendo. Muito bem. Quando o inimigo ele tem um espaço para atuar, ele atua com facilidade. Aqui, a expressão não deem lugar é quando você abre um espaço. Imagina que imagina uma ilha de terra e você libera aquele espaço para o diabo atuar. É isso que significa não dê lugar ao diabo, ou seja, não crie um ambiente para que o diabo possa atuar. Pastor, explique isso melhor. Simples. É simples. É quando você, dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, você não vigia e você começa, então, dar espaço para aquilo que Deus não se agrada. Por que eu não posso tomar um copo de cerveja? Que isto? Por que eu não posso tomar um copinho de vinho? Não tem problema nenhum, não tem mesmo. Quem falou para você que tem? Ué, não tem. Só que a minha Bíblia, ela diz o seguinte, que um abismo chama outro. Um abismo chama outro abismo. É de um copinho de cerveja, é de um copinho de vinho, é de uma caipirinha, porque caipirinha diz que é bom comer com feijoada. Então não tem problema nenhum, estou dentro da minha casa, tá bom. Eu já contei para vocês que eu tenho um primo que ele ensinou os filhos dele a tomar caipirinha. Um morreu de cirrose da minha idade, o Edson. E o outro está completamente louco, de tanto beber. O pai que ensinou. Tá? O primo Zé. E quase colocou eu e meu irmão no mesmo caminho. Quando meu pai soube, você sabe o que meu pai fez, né? Já contei para vocês o que meu pai fazia, né? Tomei uma surra e meu irmão também. Nunca mais pisamos lá. Mas os dois filhos dele, um morreu na minha idade, o Edson. E o outro está louco, completamente xarope da cabeça. Então, não tem problema. Não tem? Tá, vai nessa aqui, não tem. Isso dá lugar ao diabo. Isso é. Dá lugar ao diabo. É quando você abre um espaço para ele trabalhar. Isso aqui não tem problema, isso aqui não é pecado. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa coisa de pecado é uma coisa que hoje a gente tem que ter até cuidado para falar. Porque tem gente que fala, vou processar o pastor. Ele está falando contra isso, contra aquilo. Dar espaço para o diabo
é tudo aquilo que desagrada a Deus. Você tem que parar e falar assim, espera um pouquinho, vamos lá. Eu estou aqui sozinho, longe do pai, da mãe, do marido, da esposa, do esposo. Será que Deus está se agradando? Faça essa pergunta sempre. Deus está se agradando disso? Se a cruz de Cristo, ela me aproximou de Deus e fez com que eu tivesse a condição de ser chamado filho, será que o meu pai está se agradando do tipo de atitude e desse lugar que eu estou dando para Satanás? É você que tem que pensar sobre isso. Eu falei para um pai hoje, eu conversei com o pastor sobre isso. Eu conversei com um pai hoje aqui da nossa igreja. O filho dele tem costume de todo lugar que passa, arruma uma namorada e peca. E é fácil, ele vai para cá, para lá. Agora ele está numa igreja que lá é assim, você venha como está e fica do jeito que você quiser. E eu dei uma dura no pai dele hoje. Falei, irmão, você quer ver o quê? O seu filho para o inferno? Porque, irmão, é simples. Tudo que você planta aqui, você pode sair com a mina que você quiser. Você pode sair com o garoto que você quiser. Você pode aprontar, ninguém fica sabendo. Amanhã você casa, vai refletir no teu casamento. Vai refletir na sua vida matrimonial. Quando você conhece a palavra, tá? Não estou falando com pessoas que se convertem não e aceitam Jesus e para com a prática. Mas se você está dentro do templo, você faz parte do corpo de Cristo e você vive uma vida devassa, irmão, é plantar para colher, porque a Bíblia diz isso. Muito bem. Quais são as ações... quais são os lugares, vamos assim colocar, os apoios, né? Os pontos de apoio, presta atenção nisso, em nome de Jesus, jovens, presta atenção nisso. Quais são os pontos de apoio que muitas vezes eu dou lugar ao diabo e eu acho que não estou dando? Primeiro ponto, quando você não tem convicção da sua salvação. Esse é o primeiro ponto. Nós temos muita gente dentro da igreja que acostumou vir à igreja, mas ainda não teve encontro com Jesus. É quando os seus olhos espirituais estão fechados. Não estou enxergando bem, pastor, não precisa nem de óculos mais, mas seus olhos espirituais estão fechados. Quando você não confessa seus pecados pessoais. E por fim, quando você possui objetos, bens ou situações que são pontos de apoio para a ação maligna. Então vamos lá, olha que coisa interessante. Convicção da minha salvação na pessoa de Jesus. Irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, dirigentes, fazer com que a igreja entenda o que é salvação, o que é a graça de Deus. Tem gente que frequenta os cultos, mas ele ainda não tem convicção. E como é que eu percebo que eu não tenho convicção? Como é que eu entendo isso? É simples. Eu acho que eu falei domingo aqui, e preguei também em São Bernardo do Campo, lá na igreja do pastor Osés, na segunda-feira à noite. Jesus, falei domingo aqui, Jesus falou assim, quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua o quê? Cruz de cada dia e me siga. Então eu vou fazer uma cruz e todo dia eu vou carregar ela? É isso? Não. Qual que é o símbolo do evangelho? Cruz. Hoje é a cruz. No tempo dos apóstolos era no peixinho, né? Hoje, quando você vê a cruz, é a simbologia do evangelho de Cristo. Então, quando ele fala, quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, a sua carne, tome a sua cruz de cada dia, é assim que está escrito, cada dia e me siga. A cruz de cada dia é o evangelho de Cristo, todo dia. Porque se você não carregar o evangelho todo dia, você não vai vencer a guerra.
Então você tem que levantar com o Evangelho, trabalhar com o Evangelho, almoçar com o Evangelho, tomar cafezinho da tarde com o Evangelho. À noite você tem que estar com o Evangelho. Quando você está com a sua esposa, com o Evangelho. Quando você está com o seu marido, com o Evangelho. Quando você está com os seus filhos, o Evangelho. É isto que Jesus está dizendo. E como é que eu tenho convicção? É quando eu vivencio isto de verdade. Quando eu não vivencio, tem hora que eu não sei nem que eu sou crente. Para mim, ser crente e não ser crente é a mesma coisa. Eu estou na roda dos escarnecedores. Eu conto piada, e piada de mulher pelada. Eu conto piada de homem pelado. Eu estou lá na rodinha. Você está entendendo? Eu faço piada. Espera um pouquinho, eu sou crente, irmão. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo. Luz do mundo, quando chega perto das trevas, vai acontecer alguma coisa. Então, como é que eu tenho convicção, pastor, da minha salvação? É quando você é luz, quando você é luz, quando você é luz. Aonde você chega, você é luz. Aonde você estaciona, você é luz. Você entrou, você é luz. Você tem diferença dos demais, porque você é salvo e tem convicção da sua salvação. Depois, por isso que Paulo falou que quem está em Cristo é o quê? O que é nova criatura? Você não é mais o camarada que você era, irmão. Você é diferente agora. Você era, eu não sou mais. Eu bebia, não bebo mais. Eu adulterava, não adultero mais. Eu fornicava, não fornico mais. Eu mentia, não minto mais. Põe o primeiro versículo do texto lá. Põe lá para você ver, olha que coisa interessante. Olha só. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação, como que fostes chamados. Depois, com toda a humildade e mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito. Espera aí, esse é versículo 25? Não, é o 4 da leitura que nós lemos, Vaso. 25. É isso aí. Deixai o quê? A mentira e falar a verdade. Cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Vocês viram aí? Eu era mó mentiroso, agora não sou mais. Opa, não conto mentira, mas eu sou crente. O crente, ele é diferente. Convicção é isto. Então veja só, por isso que Paulo disse que quem está em Cristo é uma nova criatura. Agora veja só, qual que é a outra grande arma de Satanás? É quando ele percebe que seus olhos espirituais estão vedados, fechados. Você enxerga pra caramba, até o que não deveria você enxerga. Mas olhos espirituais fechado, tá? Fechado. Olha aqui que Paulo escreve lá em Efésios capítulo 1, versículo 18. Oro também. Tem aí? Oro também. Efésios, eu falei Efésios 1 e 18. Olha o que Paulo faz, ele faz uma oração. 1 e 18? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Na versão que eu tenho aqui diz assim, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Ô pastor, não sabia que o coração tinha olho e tem? Tem mesmo, tem. Quando você está com o coração fechado para as coisas de Deus, seus olhos espirituais estão fechados. Quando você abre o seu coração para as coisas de Deus, seus olhos estão abertos. Então, irmão, deixa eu dizer aqui uma coisa para você. O diabo das nossas vidas, que é o nosso adversário na guerra, ele não consegue atingir o teu cérebro. Ele não sabe o que você pensa, a não ser que você já entrou por um caminho tão perturbador que ele toma conta da sua mente. É diferente, tá? Agora, veja só. Os olhos do coração é algo que está lá no profundo. Deixa eu dizer uma coisa, o coração... a Bíblia fala de coração, abre o coração. Não é coração, tá, gente? Coração é um órgão que pulsa sangue. É a bomba que pulsa sangue. Essa é a tarefa do coração. Mas é tudo aqui, ó, mente.
É você abrir os olhos do seu entendimento. Por isso que o texto fala, eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Ou, lá no texto que nós lemos fala, entendimento. Entendimento é no intelecto. No seu intelecto. Que o seu intelecto esteja com o coração, com os olhos abertos, para você entender, não é? Porque veja só, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 19, ele fala uma coisa muito importante. Muito importante, muito importante, o qual 19, isso em diante, o qual sobre a excelente grandeza do seu poder, sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Paulo está falando aí de um tal de Jesus. Vocês conhecem Jesus? O Jesus que morreu, ressuscitou e deu a você a salvação. Ele está falando as qualidades desse Jesus. Então vamos lá. Lembra uma vez que Jesus falou assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra? Ele não falou isso? Ele se despojou da sua glória. Presta atenção para você entender por que você precisa parecer com Jesus. Lá no livro de João diz que ele se despojou da sua glória. Se fez homem e habitou entre nós. Mas ele fala que todo o poder lhe foi dado. Ele podia dizer, todo o poder me foi dado. Por quê? Porque ele tinha a atuação do Espírito de Deus nele. Você também tem a atuação do Espírito de Deus na sua vida. Nós precisamos tomar posse disso, igreja. A juventude toma posse disso. O Senhor vai te dar autoridade sobre os demônios. O Senhor vai te dar autoridade sobre tudo aquilo que não presta, porque você também, como o próprio Jesus, tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Creia, receba isso e profetize sobre a sua vida. Eu tenho todo o poder que Deus me deu. Ele deu. Vamos tomar posse disso no nome de Jesus. A autoridade que Jesus tinha, nós temos que ter. Temos. Qual que é a terceira arma que ele gosta de trabalhar? É aquela coisa assim, sabe, de que eu não confesso meu pecado para ninguém. Eu não vou confessar. Eu confesso para Deus. Tá bom. Então você vai ver para onde você vai. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, quando o escritor fala sobre a questão da lei, ele fala assim, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão. Muito bem. Nós recebemos Jesus como Salvador porque Ele derramou o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. O texto diz, não é bom pecar, mas se você pecar, você tem um advogado. O teu líder, o teu pastor, ele é o teu líder. Pastor, sabe o que é? Se eu falar, ele vai espalhar para todo mundo. Não vai não, irmão, ele é crente. Se for crente, não vai espalhar não. Tá? Nós precisamos entender que quando nós deixamos de confessar os nossos pecados, nós deixamos uma porta aberta para que o inimigo atue, esteja atuando. Porque você deixa a porta, você não consegue fechar a porta. Como é que eu fecho? Quando eu confesso. A Bíblia diz, quem confessa e deixa, alcança o quê? Você está entendendo? E o diabo está batendo palma para você. Você está com a porta aberta. O portão está escancarado. Você, não pastor, eu deixei, deixou? Volte-se para Deus. E voltei a confessar e deixar. Nós falamos sobre uma outra grande arma de Satanás. Remova e destrua objetos impróprios, né, que estão trabalhando na sua vida. Vocês lembram daquela passagem que está lá no capítulo 7 do livro de Josué? O que está lá, pastor? Josué está perturbado no capítulo 7. Mas por que ele está perturbado? Porque ele tinha acabado de, com a ajuda de Deus,
derrubado os muros de Jericó. Derrubou os muros, cumpriu a palavra dele com Raabe. Aí ele manda o pessoal ir para uma cidade. Eu vou mandar só 3.000 lá, porque lá é manha do gato. Quando chega lá, o exército de Josué, ele é derrotado. Josué ficou inconformado. Mas não é possível. Como é que Deus... Ele ficou bravo com Deus, irmão. Sabia disso? Como é que nós perdemos a guerra? Olha o que ele fala. Tá? Não é possível. Agora, coloca na tela Josué capítulo 6, versículo 18 e 19. Vamos lá. Josué, tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém, toda a prata, ouro e vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Eu vou ler numa outra versão aqui, tá? Na minha versão, fala de coisas, o anátema, coisas amaldiçoadas. Não tomai, não é para tomar. Coloca lá, agora, 7:1, do próprio livro de Josué. 7:1 de Josué. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, ou na maldição, porque Acã, ou Assã, filho de Carme, filho de Zabadi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então vamos lá, tinha uma lei, e a lei de Deus era o seguinte: vocês vão lá destruir o inimigo, mas não pega nada que é amaldiçoado. Tá? Nada, nada. Só que esse camarada, Acã, ou Assã, ele pegou uma capa babilônica. Depois que os muros caíram, que o povo foi destruído, ele viu uma capa bonitona, pegou a capa com um pouco de ouro, com um pouco de prata e colocou dentro da tenda dele. Só que Deus tinha dito que não era para ele tocar nisso. O ouro, vocês viram, o ouro e a prata colocam no tesouro. Mas o que for maldito, não. Capa babilônia. Quando a gente fala de Babilônia, lembrando do quê? De pecado, de coisa errada. Tudo que você vê na Babilônia é coisa ruim. Ele pega uma capa babilônica. Deus, pelo amor de Deus, perdemos uma guerra, não era possível. Conseguimos derrubar Jericó e perdemos para esses frangalhos aí. É, porque tem pecado. Alguém se apossou daquilo que não é, que é amaldiçoado. Irmão, precisamos tomar muito cuidado em botar a mão naquilo que Deus não se agrada. Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que entra dentro da nossa casa. Muito cuidado. Ô irmã, você que é casada, toma cuidado com a irmãzinha que você coloca dentro da sua casa, tá? Muito cuidado. Não, mulher de Deus, mulher de Deus. Tá. Mulher de Deus. Mulher de Deus é a minha. A minha que é mulher de Deus. Não, mas o senhor não pode falar isso, o senhor está julgando. Não, não disse nada. Diz que a mulher de Deus que eu conheço mesmo é minha. Esse negócio de você encher a sua casa de gente, toma cuidado, viu, irmão? Toma muito cuidado. Principalmente se o seu casamento não vai bem, toma muito cuidado. Acã, ele coloca dentro da casa dele, da tenda dele, uma capa babilônica. Por conta disso, Deus destruiu o exército de Josué. Então, objetos impróprios, coisas impróprias não devem de forma nenhuma entrar dentro da nossa casa. Não. Tem que tomar muito cuidado quem vai na nossa casa, porque tem gente que vai lá só para olhar o que você tem. Só para isso. E quando você menos imagina, as coisas estão caindo. Por quê? Porque foi gente lá, ao invés de te abençoar, te amaldiçoou. Como esses anátemas era coisa amaldiçoada. Toma cuidado com quem vai na sua casa. Aí, Deus fala, faz aí um bem bolado aí, porque tem anátema aí. Capítulo 7, versículo 21 e 22. Quando faz um sorteio, cai exatamente na turma de Acã. E ele fala, não é verdade mesmo. Quando vier entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei, e tomei-os,
E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Olha a palavra ali, volta lá. Cobicei. Só aí já dá um grande estudo. Eu estou preparando um estudo, inclusive, em cima desse texto, sobre a questão da cobiça. E cobiça, você pode cobiçar a mulher do próximo, você pode cobiçar o carro do próximo, você pode cobiçar o comércio do próximo, você pode cobiçar um monte de coisa. E isso Deus não se agrada. É isso que é dar lugar ao diabo. Isso é lugar de dar lugar ao diabo. Me aconteceu uma coisa, eu não ia contar, mas vou contar. Aconteceu uma coisa comigo segunda-feira. Eu saí de São Paulo, eu tinha uma reunião em São Paulo, no comecinho da tarde, então saí cedo e fui para São Paulo. No meio do caminho, o pastor Azés me liga. Você já está em São Paulo? Eu falei, estou indo. Você não quer vir pregar aqui na minha igreja? Eu falei, Azés, eu tenho uma reunião. Não, me dá tempo. O culto começa às 7h30. Então eu vou. Passei lá na minha casa, em São Paulo, tomei um banho correndo, troquei de roupa, porque para a reunião que nós fomos, não precisava ir de paletó e gravata. Quando saí de casa, já quase 6 horas, e de onde eu estava para São Bernardo, quando eu coloco no Waze, dava 1h e pouco. Eu falei, eu vou chegar exatamente 7h20 lá. Mas peguei uma chuva terrível. Irmão, então vamos lá. Chego no culto. O pastor Zé me recebe. Tal, conversamos. E ele falou assim, ó, chegou um camarada aí. Nós vamos receber ele, vou colocar ele no púlpito, mas quem prega é você. Tá bom. Quando eu olhei para o camarada, o cara que eu conheço, né? Teve aqui, não vou dizer o dia que ele teve, porque vocês vão saber quem é. Teve aqui recentemente. Ô irmão, oi amigo, chamei ele de amigo. Oi amigão, mas senhor, tudo bem? Tudo bem. Aí fomos para o culto. Chegou no culto, pastor Azés, na hora que me apresentou, falou coisas que ele nunca falou em lugar nenhum. Falou que está aqui uma pessoa que me consagrou ao diaconato, ao presbitério, que me casou, morei na casa dele, trabalhei na empresa dele, e se hoje Deus me colocou em algum lugar, eu devo a ele a esposa dele, assim mesmo. Eu até falei, poxa, não precisava disso tudo, né? Pastor Ismael, marido da esposa Elaine, lá de São Carlos, coisa e tal, os filhos dele são meus irmãos. Estive agora nos Estados Unidos, na convenção, fiquei na casa do Benhur lá 3 dias, comendo, bebendo, do bom e do melhor, e foi uma festa. Amém. Os irmãos, todo mundo ficou feliz. E era ceia. E só fiquei sabendo que era ceia praticamente na hora ali, porque ele não falou para mim que era ceia. Deus tinha colocado uma palavra no meu coração, mas como eu tenho aquele costume da antiga, é ceia, tem que falar alguma coisa sobre ceia. E fui ali e falei, Jesus, me pegou de calça, não me pegou não. Orei a Deus na hora, e Deus me deu uma palavra, eu tinha um esboço muito bom, Deus me usou. Irmão, pensa na glória de Deus na igreja. Pensa num culto maravilhoso que Deus falou. Honra e glória ao Senhor. Acabou. Aí nós fomos para a casa dele, que a gente gosta de comer pizza, fomos comer pizza na casa dele. Isto era 11 horas da noite. Ele entrou no meu carro para poder... Eu não sabia onde era a casa dele, que ele mudou para lá agora. Ele falou, Silvana, vai no meu carro, eu vou com o pastor Ismael. Fomos. E ele falou, pastor Ismael, você não sabe o que aconteceu aqui hoje. Eu? Aconteceu o quê? Aconteceu o culto e a ceia. Você não sabe de nada. Deus hoje aqui te honrou. Eu? Mas por quê? Não foi porque você pregou e a igreja recebeu. Não, é outra coisa. Antes das eleições... Esse camarada que estava no púlpito, que chegou aqui sem falar para ninguém, me chamou, eu e mais um assessor, e disse assim, o pastor Ismael e o pastor Luciano de Guararema, que é o genro do pastor Gilberto, são 2 traíra. Não vão trabalhar não, você vai ver, lá você não vai ter voto naquela cidade. Eu não gosto de você não, Osés. O Osés escutou, ele falou assim, meu irmão, onde você viu isso? Não, eu conheço os caras. Nós demos um bom voto para o Osés, né? Guararema também. E ele falou, você viu como é que Deus honra? Deus te honrou aqui hoje. Ele não vendeu um livro, esse cara, que ele foi vender livro lá. Não vendeu um livro e foi embora sem falar com ninguém. Porque ele viu o que Deus fez. Deus me honrou sem eu saber de nada. Fui lá e fiz a obra de Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa.
O que você faz, Deus está vendo. O que fazem contra você, Deus está fazendo. Acã quase colocou o exército todo para o buraco. Por isso que eu preguei aqui na Santa Ceia do Senhor agora domingo passado. Os inimigos da cruz de Cristo. Às vezes nós temos gente aqui em cima que é inimigo da cruz de Cristo. Quer fazer discórdia como Acã quis fazer lá dentro. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se você for de Deus, Deus vai revelar. Deus vai te usar. E não vai dar munição para o diabo não. Você vai vencer no nome de Jesus. Quando eu contei isso para o pastor Luciano, nós ficamos de pegar o cara. Nós vamos pegar o cara hoje na reunião. Falando mesmo, eu sou muito aberto. Vamos pegar esse cara hoje. Eu e você vamos pegar ele numa sala e vamos dar até um chute na canela dele. Ele não foi na reunião. Não foi. Depois do culto, o Luciano foi me dar uma carona e falou assim, Ismael, vamos dar chute não, vai? Vamos deixar largar esse cara para lá? Deixa Deus tratar com ele. Eu falei, é de Deus, vamos deixar esse cara para lá. Você está entendendo? Sabe por quê? Porque Deus cuida de você. Acã fez o que não era para fazer, foi morto, apedrejado, ele e toda a família. Está entendendo? Pode ler depois, toda a família. Por quê? Porque, irmão, Deus sabe que quando você dá munição para o diabo vai trabalhar. O que é munição? É você, com esse linguão que você tem, fala mal do seu pastor, do seu dirigente, do teu líder. Você fala mal das pessoas. Isto é munição para o diabo. Mas nessa noite, como a própria palavra diz, o texto falou, em nome de Jesus, cuida da sua língua. Não dê munição para o diabo. O diabo, ele está esperando de verdade que você dê arma para ele. Deixa eu fechar o raciocínio dizendo para você. Quais são as armas à minha disposição? Primeiro, renuncie em voz alta a aliança que você fez com as forças do demônio. Deus me livre? Eu não fiz nenhuma aliança. Fez sim. Você é mentiroso. Você fala da vida dos outros. Isso é aliança. Isso é aliança. Entendeu? Tem aqueles pecadinhos escondidos que só Deus sabe você. Isso é aliança com o diabo. Mas se você hoje falar, não, eu vou hoje renunciar no nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui para te ouvir. Que mais? Consagre-se a Deus e desfrute de um avivamento pessoal, familiar e com a sua igreja. Desfrute disto. Tá? Atos capítulo 19, versículo 18, vai falar do início da igreja. Coloca lá, Atos capítulo 19, versículo 18 em diante. De sorte que até os lenços aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, o espírito maligno saíam. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Olha só, quando acontece um avivamento na vida, coloca o 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. É quando você fala, não quero saber de você não, Satanás. Vou parar de mentir, vou parar de enganar. Né? Moço e moça que vive com o namorado hoje, amanhã está com outro, daqui a pouco larga. Irmã, moço, moça, para com isso no nome de Jesus e deixa o Espírito de Deus trabalhar na sua vida e te preparar um bom casamento, um bom marido, como o pastor falou aqui no começo, uma boa esposa. A gente faz isso orando a Deus. Eu já contei que meu pai quis me arrumar uma namorada. Terceiro mês que eu estava namorando com ela, quase que eu pequei. Faltou isso aqui, ó. Meu irmão incrédulo, longe do Senhor, desviado, chegou em mim e falou, se você não largar essa moça, eu vou contar para o pai que você chegou 1h da manhã. 1h da manhã é a hora de crente chegar em casa? Você deve estar pecando com essa menina. Não estou não. E não estava mesmo, mas estava quase. Ó, estava ali, ó, entre o abismo e o precipício, que é a mesma coisa. Aí ele contou para minha mãe me chamou de lá e falou assim, você, como é que está seu namoro? Não, mãe, então é um namoro de crente chegando uma hora, porque minha mãe dormia, não via a hora que ela chegava. 1h da manhã, não é de crente não, larga essa moça hoje. Mas o pai que me arrumou, então manda seu pai procurar a turma dele e desmancha isso hoje.
Minha mãe falou para mim. E se você não desmanchar, eu vou contar para o teu pai que está chegando 1 hora da manhã. Não, mãe, não conta, não sabia que se contasse, você apanhava. Em casa o papo era papo. Fez pau. Aí eu fiquei 2 semanas sem ir na casa dela. Ela mandou o recado para uma irmã, para uma senhora que morava perto da minha casa, que trabalhava com ela. O que aconteceu? Que ele não veio mais em casa. Meu pai, minha mãe falou, seja homem, vai lá. Fui lá. Chamei a mãe dela e falei, irmã Aparecida, eu não vou mais namorar a sua filha não, tá? O que aconteceu? Não, eu não quero mais não. Eu vou estudar. Eu estava estudando já estudava. O tempo estava fazendo faculdade. Eu vou estudar. Não quero mais saber de namorar. Corri. 3 meses depois ela arrumou um namorado. 4 meses depois estava grávida do cara. Está entendendo? Olha onde eu estava entrando. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui em nome de Jesus. Consagre a tua vida. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Faça uma limpeza espiritual na sua casa, na sua vida. E não dê munição para o diabo. Se você de verdade quer anular as ações do diabo, pense nisso hoje. Como é que está teu namoro, moça? Moço? Irmão, irmã, como é que está a tua vida diante de Deus? Eu não quero julgá-lo, mas a palavra te julga. Baixa a cabeça, vamos orar a Deus. Pai amado, Pai santo, eu quero te agradecer, Senhor. Porque o Senhor hoje tem nos mostrado como é que...